para você nesses dias, que está sendo construído, desenvolvido aqui nesta casa. E nós vamos continuar na trajetória de Jacó. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 ao 22. Gênesis 28, do versículo 10 ao 22. Glória a Deus. Se você não encontrou, está aqui na tela. Vamos ler juntos. Diz assim um texto: Nesse meio tempo, Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Quando o sol se pôs, chegou a um bom local para acampar e ali passou a noite. Encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus, que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo que prometi. Então Jacó acordou e disse: Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não havia percebido. Contudo, também teve medo e disse: Como é temível este lugar! Não é outro senão a casa de Deus, é a porta dos céus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como uma coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu lhe entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Amém, irmãos? Pode ficar tranquilo que eu não vou falar de dízimos e nem de ofertas, tá? Mas vamos orar para que Deus fale conosco mais uma vez. Creio que você veio aqui para ouvir a sua voz. Ore por mim agora. Pai, nós te louvamos mais uma vez e eu peço a tua bênção, o teu favor para ministrar a tua santa palavra. Que seja cancelado, meu Pai, toda distração, tudo aquilo que não é teu, não provém de ti, mas que teu Espírito Santo nos conduza mais uma vez. Eu quero te agradecer
por aquilo que o Senhor vai fazer ainda nesta noite, nesse culto, neste ambiente. Pai, no nome de Jesus, que o nosso coração seja alinhado com o Teu coração e que possamos compreender de uma forma profunda e exata a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Irmão, nesse estágio aqui, é um estágio da vida de Jacó muito importante. Vocês lembram que nós falamos do início, da gestação que veio através de Rebeca, que clamava a Deus. Na verdade, Isaac pediu ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. E nós trilhamos um caminho. Pastor, eu não consegui acessar, eu não estava nos cultos. Então depois você assista lá no YouTube, você vai entender o que a gente vai falar um pouco hoje. E no último culto que eu ministrei, nós falamos sobre a bênção do pai. Foi onde aconteceu uma grande confusão. E por causa desta bênção que Jacó recebeu, que ele se colocou no lugar do irmão para receber essa bênção. Não sei se vocês lembram que eu coloquei vocês num lugar de juiz. Tipo assim, se fosse você, o que você faria com Rebeca e com Jacó? Amém? Porque talvez por um lado você pode ser um juiz para condenar Rebeca pela questão da mentira, de fingir algo com Jacó. Mas talvez Rebeca foi aquela mulher que viu que o grande Isaac estava cego e não estava percebendo que ele iria abençoar a pessoa errada. E depois dessa bênção, irmãos, a Bíblia diz que Esaú ficou furioso e entrou algo no coração de Esaú, uma intenção de matar o irmão. A Bíblia diz que Esaú disse assim: olha, meu pai já está velho, e depois que ele morrer eu vou matar o meu irmão. Está escrito. E Rebeca, ao perceber o perigo, ela não queria perder os seus filhos. Então, quando ela escutou novamente, olha, Rebeca gostava de escutar uma conversa. Ela escutou isso do filho: olha, a hora que meu pai morreu, eu pego o Jacó. E quando ela escutou isso aí, irmãos, ela decidiu arrumar mais uma vez uma estratégia para Jacó sair de casa. E essa estratégia, na verdade, não se trata de uma mãe preocupada com algo que estava acontecendo dentro de casa, que era um baita de um problema, mas fazia parte da rota de Deus. Esse primeiro momento aqui, na construção da mensagem, nessa parte introdutória, hoje o tema dessa mensagem é o encontro. Nós vamos chegar num lugar de encontro. O texto que nós lemos, você percebeu que se tratava de um lugar de encontro, o encontro com Deus. Mas é importante a gente entender processos que Deus estabelece. Aquilo que talvez você pense que é um baita de um problema na sua casa, na verdade, é Deus trabalhando ao seu favor. Nem todo problema que você tem é um problema. Amém, irmãos? Acho que agora você pode ficar um pouco aliviado, hein? Nem todo problema que você tem é um problema. Por exemplo, José, para ser lançado num propósito de Deus, ele teve um problema onde? Em casa. Contou o sonho, só foi contar o sonho, ele teve um. Quem vendeu José? Os irmãos. Davi, quando foi enfrentar o gigante, nós falamos isso na quinta-feira, continuamos hoje pela manhã, ele teve um problema com seu irmão mais velho, que não acreditava no que ele carregava. Ele teve um problema em casa, com um pai que deixou ele do lado de fora. Então eu fiquei observando, ao ler essas coisas, observar essas coisas na palavra de Deus, que muitos homens que Deus levantou, eles tiveram que sair de casa. Moisés, ainda um bebê, não podia ficar em casa, pela ameaça da morte. Então ele teve que ser empurrado para o propósito, fazia parte do plano. Nem Jesus contava inicialmente com a fé dos seus irmãos. Havia uma festa, os irmãos de Jesus disseram assim: olha, você não quer ser conhecido, vai lá, vai se manifestar ao mundo. Você não quer ser conhecido, você não é o homem que traz milagres. Nem os irmãos de Jesus acreditavam inicialmente nele. E é muito comum a sua família, por um momento, não acreditar no que você carrega.
É muito comum, eu creio que você já percebeu, que no nosso processo de vida, nós colidimos com os problemas em casa. Eu creio que você é bem marcado por problemas que aconteceram e ocorreram em casa. E eu pego essa parte da história bíblica para colocar como um processo de sair do ninho. Repita comigo, sair do ninho. Deus, para te levar a um lugar de encontro, Ele vai te empurrar para esse lugar. E para Ele te empurrar para esse lugar, Ele precisa arrancar você do ninho. Ele precisa arrancar você de um lugar. É por isso que quando Deus decidiu traçar uma história com Abraão, Ele saia do meio da tua parentela. Estão me entendendo aqui, irmãos? Saia, precisa sair. Quando nós entendemos esse processo, não significa que você talvez que ainda esteja morando com os teus pais, você tem que amanhã sair de casa. Mas você precisa entender que ainda que você esteja morando na casa dos teus pais ou não, independentemente de qualquer coisa, Deus nunca vai te deixar por muito tempo no seu ninho, que é o seu lugar de proteção, é a sua zona de conforto. Deus não tem interesse de deixar você confortável. Quando você fica no seu ninho, você é cuidado, é alimentado por um período, mas você precisa sair daí. Amém, irmãos? Você vai ter que sair desse ninho. Então aquilo que biblicamente falando você classifica como um problema, não é um problema. É Deus te empurrando para o propósito dEle. Porque se você fosse o juiz, você diria: nossa, como que os irmãos de José pode vender o próprio irmão? Não era assim. Essa é a nossa lente, a nossa forma de ver, de pensar. Na verdade, você deveria agradecer pelas pessoas que te feriram e te machucaram, porque foram ferramentas usadas por Deus para te empurrar para o propósito. Eu sei que você lembrou de alguns aqui, eu sei que você acabou de lembrar. Amém, irmãos? Davi, ele teve que sair de casa. Nós falamos um pouco disso pela manhã. Porque ele precisava sair, ele tinha que trilhar um caminho, uma trajetória. Deus, ele vai te arrancar desse lugar. Amém, gente? Eu me lembro quando eu me casei, numa quarta-feira e num sábado eu tinha que mudar para Rondonópolis. Eu nunca vou esquecer essa imagem da minha mãe sapateando lá na sala e chorando, porque era a hora do filho ir embora. Amém, gente? Não sei se vocês já viveram isso aí. A despedida, ter que sair de casa. Esse momento talvez fica marcado na sua memória. Então eu lembro que minha mãe ficava assim chorando: ai, meu filho vai embora, meu filho vai embora. Eu precisava ir. A isca que Deus usou para mim foi um lava-jato. O pensamento de ser empresário, montar um lava-jato, foi só uma isca. Porque o que eu achava que tinha a ver com os meus planos, era Deus me arrancando do ninho, para me levar a um lugar de encontro. Amém, irmãos? Deus está fazendo isso talvez com você agora, e você não percebeu, não entendeu. Se porventura você nesses dias está vivendo dias difíceis, diversos problemas, principalmente na plataforma familiar, seja bem-vindo, porque Deus está te empurrando para que você saia desse ninho. Amém? Porque você é uma águia. Uma águia, ela fica entre 2 a 3 meses no seu ninho, se alimentando e sendo cuidada. E depois que ela sai do ninho e começa a voar, no primeiro ano ela precisa aprender a caçar ainda. Ela precisa experimentar a força do vento, voar mais longe, mais alto. Mas está pronta? Não está pronta. Passa mais 1 ano e 2 anos, no 4º ano, ela ainda não está madura o suficiente. Aos 5 anos, basicamente, que ela está no nível exato de maturidade. Porque tem camadas, tem processos. Amém, irmãos? Você precisa respeitar as fases, os processos. Eu sei que você está cansado de ouvir essa palavra da minha boca, mas tudo para mim tem um processo. E você está em um processo, talvez, de sair do seu ninho. Diga para quem está do seu lado: está na hora de sair daí.
Se estiver no ninho, Deus está te empurrando para você sair. É hora de sair. Quando Jacó sai de casa, ele chega num lugar para descansar. Sim ou não, irmãos? Ele saiu do seu ninho, saiu da sua casa, chegou num lugar e foi descansar sua cabeça, pegou uma pedra e foi descansar. E esse é o ponto da mensagem de hoje. De acordo com o texto que nós lemos, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que quando ele foi dormir, que estava cansado da sua jornada, após sair do seu ninho, a primeira coisa que ele teve foi um sonho. Repita comigo o sonho. Nem todo sonho é apenas um sonho. Deus se revela por meio de visões, que são sonhos talvez para alguns, mas na verdade são visões de Deus. Você vai ter vários sonhos que são apenas sonhos, amém, irmãos? Tem muita gente que fala assim, pastor, eu sonhei com cobra, com serpente, com o senhor morrendo. Nesses dias agora tinha um monte de gente sonhando comigo, só eu morrendo, né? Pô, é tiro no peito. Eu falei, Senhor, me guarde. Me guarde. Eu não descarto, irmãos. Mas para mim serve como um alerta. Porque eu não sei, eu não tenho uma palavra, mas eu não descarto. É por isso que essa semana agora, ontem, minha filha, eu tive um sonho com o Senhor. Eu falei, pelo amor de Deus, minha filha, fala que é bom. Amém, irmãos? Eu não sei se você tem gente que está relatando esses dias só sonho ruim. Se for ruim, vai orar. E se for bom, vai orar do mesmo jeito. Porque precisamos discernir realmente o que Deus está falando. Às vezes você tem um sonho porque você fez aquela feijoada igual o Leonardo fez hoje. Boa, né? Aquela costela assim, derretida, suculenta. Uau! Surreal. Eu não sei porque o povo fica mandando esses vídeos para mim, irmãos. Se você não viu, não veja, irmãos, porque senão depois você vai ficar uau. Deus alertou José sobre a ameaça do seu filho, no caso, Cristo, porque ele assumia esse papel de cuidado através dos sonhos. É hora de sair, de ir para o Egito, é hora de voltar, porque agora o caminho está livre. Diversas pessoas foram avisadas, ajustadas por Deus, por meio de visões. Na verdade, se você ler a Bíblia, você vai perceber que a maioria das visões bíblicas provém de visões que vieram por meio de sonhos, justamente quando a pessoa estava dormindo. Então, brincadeiras à parte, mas fique atento para que você possa discernir entre apenas um sonho e quando é Deus falando com você, guiando e conduzindo a sua vida. Amém, irmãos? No sonho, ele viu algo. Repita comigo, ele viu. O que ele viu? Ele viu uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam. Creio, irmãos, que essa visão não veio de uma forma aleatória. Deus não queria apresentar apenas uma escada. Eu creio assim, irmãos. Deus não queria só mostrar para Jacó apenas uma escada, anjos subindo e descendo à toa. Talvez você possa pensar ou imaginar ou visualizar qualquer outra coisa, mas linkando o que está escrito em Mateus 16, 19, Cristo dizendo para Pedro, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, o que você desligar na terra terá sido desligado no céu, assim na terra como nós oramos. Irmãos, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante, que depois que o véu foi rasgado através da morte, do sacrifício de Cristo, o véu foi rasgado. Isso representa que todos nós temos acesso ao reino de Deus, sim ou não? Você não precisa esperar uma boa pregação, uma boa oratória, um fechamento legal de um culto para ter acesso. Você não precisa algo sobrenatural acontecer durante o louvor para ter acesso.
Você tem acesso hoje, você tem acesso amanhã, você tem acesso aqui no templo, você tem acesso na sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Assim na terra como no céu. Deus deu governo e autoridade para a igreja, para que você possa compreender. Jacó ele estava entendendo uma movimentação espiritual. Ele viu, e a minha oração nesses dias é que você veja, que você compreenda como é regido o mundo espiritual. Amém, irmãos? Nós estamos aqui. E se Deus abrisse os teus olhos espirituais para você enxergar o mundo como ele é, o mundo espiritual, você não dormiria talvez. Talvez você não suportaria. Mas Deus decidiu mostrar para Jacó como é a movimentação no seu reino. Eu quero dizer uma coisa, que chegou o tempo da igreja, eu quero usar de uma forma geral. Chegou o tempo da igreja parar de ficar pedindo esmolas de coisas espirituais. Amém, irmãos? Chegou a hora da igreja determinar o que é ligado aqui é ligado lá. O que é concordado aqui é concordado lá, assim na terra como no céu. Amém, irmãos? Então você precisa entender que ele viu, ele teve essa experiência. Depois de ver, ele ouviu, repita comigo, ele ouviu. O que ele ouviu? As promessas de Deus. O Senhor estava no topo da escada. E depois que ele viu a movimentação dos anjos, ele ouviu a voz de Deus ecoar, que foi justamente uma promessa. Eu vou repetir para vocês. Deus dizendo: a terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste, oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, olha só o que Deus está dizendo: eu estarei com você e o protegerei onde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo que prometi. Deus não vai descansar enquanto Ele não lhe entregar tudo aquilo que Ele lhe prometeu. Amém, irmãos? Deus está dizendo para Jacó: o lugar que você acabou de dormir já é seu. O lugar que você descansou já é seu por direito, lhe pertence. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Você já está pisando em coisas que já são suas por direito. Coisas que Deus já entregou para você e você ainda não percebeu. Quando você descansa no Senhor, e minha esposa falou um pouco disso ontem, você aprende a descansar, porque ele descansou, ele dormiu, e Deus falou com ele numa visão, dizendo: olha, a terra na qual você está já é sua, lhe pertence. Fala, irmão, de um coração de um pai. A religião criou uma mentalidade, uma ideia. Eu sei que Deus é juiz, eu sei que Deus é juiz. Eu sei que Deus nos trata como filhos e Ele vai nos corrigir, sim ou não, irmãos? Só que nós não podemos deixar de visualizar o coração dele, o coração de Cristo, que não é ficar olhando para você, preocupado com as tuas vestes o tempo todo, com os teus erros o tempo todo, pensando em te punir o tempo todo. Deus está estabelecendo promessas aqui para o mesmo Jacó que se fez do seu irmão. Sabe o que eu aprendo aqui? Os teus erros lá atrás não podem substituir a promessa de Deus que ainda continua de pé ao teu favor. Amém, gente? Deus está falando com o mesmo Jacó. Eu vou fazer, já é seu, a promessa é sua, eu já lhe entreguei, eu não vou desistir, não vou parar enquanto eu não entregar tudo que é seu. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele assim: vai dormir. Não agora no culto, porque aí também você me arrebenta, né?
Não vai dormir agora não, tem café. Salmo 127, dá para colocar aqui na tela, por favor, rapidinho? Salmo 127, 2. Olha só que coisa interessante, quando eu falei para você, vai dormir. Salmo 127, no versículo 2. Dá para colocar? Diz assim: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto você está dormindo, enquanto você descansa. Deus já está fazendo, Deus já está acrescentando. Se por esses dias você não consegue dormir, está louco, não está dormindo, você vai dormir, você vai descansar. Pelo amor de Deus, você vai voltar a dormir e descansar no Senhor. Amém, irmãos? Porque enquanto você estiver dormindo, Deus já está acrescentando na sua vida. Por quê? Porque Ele cuida dos seus amados. Você só está aqui porque Deus tem cuidado de você. Amém, irmãos? Outra coisa que aconteceu com ele acordou. Repita comigo: acordou. Diga para o seu irmão que está do seu lado: hoje você vai ficar chato mesmo. Diga para ele assim: está na hora de acordar. Mas mandou dormir, agora tem que acordar. Claro, irmão, se você tem um tempo para dormir, tem para acordar. Ele acordou. Quando ele acordou, ele disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não havia percebido. Ele está falando isso depois que ele acordou. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar, não é outro, senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Irmãos, quando ele acorda, deixa eu dizer uma coisa: enquanto você dorme e descansa, Deus acrescenta e cuida. Quando você se levanta e acorda, você vai perceber aquilo que Ele já fez na sua vida. Ele não vai fazer, Ele já fez. Amém, irmãos? Deus quer nos colocar num lugar exato nessa noite, com precisão. Ou seja, enquanto eu durmo, enquanto eu descanso, Ele faz. E quando eu me levanto, eu percebo que Ele já fez por mim. Ele já acrescentou na minha família. Eu percebo que Ele está comigo. Eu percebo que Ele está na minha casa. E Ele então diz: olha, esta é, senão a casa de Deus. Repita comigo: casa de Deus. Você acha mesmo que isso aqui, essa estrutura é a casa de Deus? Porque amanhã a gente pode sair daqui, e isso aqui tudo virá uma oficina, uma empresa com outro nome. Estamos juntos aqui, irmãos? Amanhã pode ter uma outra fachada, uma outra empresa, quebrar isso aqui tudo. A gente pode ir lá para a tenda, lá na chácara, armarmos tendas lá. O que vai fazer diferença não é a tenda, não é a estrutura. Porque a casa de Deus não se trata de coisas materiais. A casa de Deus não se trata de uma estrutura grande ou pequena. A casa de Deus não é a sua casa, seja grande ou pequena. A casa de Deus é o corpo, que é a igreja, onde o Espírito Santo faz, trabalha, age e habita em nós. Amém, irmãos? É por isso que a presença de Deus não pode estar limitada a um espaço. O lugar da habitação de Deus não tem a ver com coisas materiais. Existe uma casa, existe uma morada, onde Deus se faz presente, onde Ele se revela, onde Ele se manifesta. E nós fazemos parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja, onde Ele habita, onde Ele fala, onde Ele se manifesta. Adivinha quem é a casa agora? A casa é você. A morada é você. Deus não está mais do lado de fora na visitação.
Você é a casa, você é a morada, você é a habitação de Deus. Deus habita dentro de você, pelo amor de Deus, entenda isso. Deus, Ele habita dentro de você. Você é a morada, você é a habitação de Deus. É por isso que Cristo disse: as portas do inferno não podem prevalecer contra quem? Contra a minha igreja. Ele não falou Mevan, Assembleia Presbiteriana e qualquer outra coisa. Ele está dizendo: não podem prevalecer contra a minha igreja. Por que não pode prevalecer? Porque eu sou o cabeça da igreja. Eu conduzo a minha igreja. Amém, irmãos? Você é a morada de Deus. Outra coisa que ele fez, ele construiu um altar com a pedra que ele usou. Ele ungiu aquela pedra, ele fez um memorial com a pedra. A pedra que ele usou para descansar sua cabeça, ele ungiu ela e fez dela um altar, um memorial, para ser um lugar de adoração. Escute o que eu vou te dizer. Nessa noite, quando fala da cabeça descansando, o que ele usou para descansar a sua cabeça, Deus me deu uma palavra. Talvez você pode até discordar disso. Falei um pouco pela manhã. Onde tem acontecido as maiores batalhas nesses dias? Está do lado de fora ou está aí dentro de você? Aqui. Você já fez um mapa dos teus pensamentos para fazer uma pergunta: o que eu tanto penso? O que tanto me preocupa? O que está roubando a minha paz? O que circula dentro de você? Já fez um mapa? Já fez essa pergunta? Eu falei pela manhã e repetindo agora à noite. Irmãos, eu já tive noites que eu não parava de pensar, ansioso. Eu achava que eu ia morrer naquele dia. O coração não parava de bater, forte, a mente acelerada, uma dor. Eu pensava: eu vou morrer hoje. Estão comigo isso aqui, irmãos? Eu falava assim: Deus, onde que desliga isso? Onde que para isso? Pelo amor de Deus. Batalhas na mente. Tudo passa pela mente. Você usa as mãos para trazer a existência. O diabo não vai aparecer para você com uma capa enorme, com um chifre enorme, falar: eu cheguei para atazanar a sua vida. Não, irmãos, ele vai te atacar aqui, ele vai bombardear a tua mente. Só que hoje, a sua mente será ungida pelo poder do Espírito Santo. Você vai sair daqui com a mente de Cristo, pensando nas coisas que são do alto. Você vai conseguir reclinar a tua cabeça e descansar. Amém, irmãos? Eu gostaria de dar uma pausa na mensagem, pela direção que eu tive agora do Espírito Santo. Eu gostaria que você colocasse a mão na tua cabeça, e você vai dizer: a minha mente é do Senhor. E você vai orar agora. Nesses dias o Senhor tem revelado ao meu coração que nós estamos enfrentando batalhas tremendas na mente. Você pode declarar agora, como o corpo de Cristo: olha, a minha mente é do Senhor. Eu vou pensar nas coisas do alto. Vou pensar naquilo que é bom, é louvável. A minha mente é de Cristo, a minha mente é consagrada ao Senhor. Eu quero cancelar toda a batalha espiritual na sua mente nesses dias. E que você realmente entenda que Deus está cuidando da sua mente, Deus está cuidando do teu coração. A sua mente, ela pertence ao Senhor. Se prepare para que essa mente agora possa produzir novos projetos, coisas grandes que o Senhor está reservando para você, para lhe entregar. Deus vai te dar ideias profundas nele, para que você possa executar, para a glória e louvor do seu nome. Aleluia, aplauda o Senhor, porque a sua mente, ela pertence ao Senhor. Aleluia. Outra coisa que ele fez, irmão, já estou quase entrando na parte final da mensagem. Ele fez um voto com o Senhor. O voto representa compromisso. O voto representa lealdade, fidelidade. Ele disse: se o Senhor for comigo na minha jornada, me der pão, alimento, vestes, o que o Senhor me conceder, não vai faltar um homem leal
para honrar a minha palavra. Nesses dias, está em falta no mercado honrar a palavra. Sim ou não, irmãos? Existe um lugar, deixa eu te apresentar ele. Com muito respeito eu vou falar isso aqui. Existe um lugar que ele é fácil de transitar no aspecto religioso. Como que é? Eu digo que sou religioso. Eu frequento algumas reuniões. Leio alguns textos que eu gosto na palavra, seja Salmo 91, Salmo 23. Eu gosto. Alguns podem fazer até um quadro e colocar na parede. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode viver dessa forma, transitar nesses ambientes, mas no fundo você faz do seu jeito, você faz o que quer, você faz o que você pensa. Uma hora você está aqui, nesse ambiente, depois você pode estar em outros ambientes. Sim ou não, gente? Porque eu não tenho um compromisso. Eu não tenho uma aliança. Deus nesses dias não está procurando pessoas simpatizantes, que não tem nada contra, mas também não tem muita coisa a favor. Deus está procurando homens e mulheres que vão firmar com Deus uma aliança, dizendo assim: eu estou contigo. Eu posso ser um Jacó que errou lá atrás, mas depois desse encontro, eu vou firmar contigo uma aliança, vou fazer um voto, vou firmar aqui um compromisso contigo. Amém, irmãos? Irmãos, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a palavra dEle, eu tenho um compromisso. Deixa eu dizer uma coisa, cadê os casados? Eu sei que você estava esperando esse momento. Vou dizer, você assumiu um compromisso, honre esse compromisso, assuma as suas responsabilidades. Seguro que a batata é quente agora. Irmãos, aqui você marca com as pessoas, é 2 horas, o cara vai, não, 2 horas, é 2 horas mesmo, ele chega 4. Você que é profissional, que presta serviço, pelo amor de Deus, quando você marcar, só se acontecer realmente algo incrível, mas assim, procure se organizar para falar assim: olha, é 4 horas, 4 horas eu vou estar lá, porque eu tenho um compromisso, eu tenho uma palavra. Amém, irmãos? Deus está procurando nesses dias pessoas que tenham palavra, pessoas que honram os teus compromissos. Pastor, o senhor não tem noção, minha vida está uma bagunça. De Jacó também ficou uma bagunça, ele errou bastante, mas aqui é um Jacó que saiu do ninho, é um Jacó que está dizendo assim: eu vou firmar contigo um voto, um compromisso. Amém, irmãos? Você não pode simplesmente falar assim: eu vou lá no Mevan. Não se trata de Mevan, se trata do compromisso, da aliança, do pacto que você tem com o próprio Deus. E se nesses dias você firmar essa aliança, pastor, o que eu ganho se eu firmar essa aliança com Deus? Porque quando nós falamos de entregar a sua vida, nós falamos de aliança, as pessoas associam ao quê? A ser crente, fazer parte de uma denominação. Quando você tem uma aliança com Deus, a promessa dele permanece de pé. E qual é a promessa de Deus? Eu vou te dar, vou te entregar. Aonde você for, lá eu estarei. Vou guardar a sua saída, vou guardar a tua entrada. Aonde você colocar a planta dos teus pés, eu vou estar contigo, e eu vou lhe entregar tudo aquilo que eu prometi para você. Por quê? Porque Deus honra a aliança. Deus honra a vida de pessoas que têm uma aliança com Ele. É Deus dizendo assim: a minha promessa vai permanecer de pé. Amém, irmãos? Onde estão as pessoas que querem firmar, realmente estabelecer essa aliança com o Senhor? Onde está você? Você quer isso mesmo? Irmãos, eu espero que vocês suportem nesses dias. Eu falei hoje pela manhã, eu vou repetir hoje à noite, para vocês entenderem o que Deus está fazendo. Deus está nos cercando de todos os lados. Diga para quem está perto de você: não adianta fugir mais. Acabou, meu irmão.
Ele está te cercando. Ele está cercando você. Você já sabe. Ele está cercando você. Sabe o que vai acontecer? Quando você for fazer algo, Ele vai te mostrar o texto que você leu, o seu devocional. Ele vai falar com você nos sonhos. Quando você pensa que você vai para o outro lado, Deus vai usar outra pessoa para falar contigo. Não vai ter como escapar. Por quê? Porque você já está no radar de Deus. Porque você é o Jacó de Deus. Você faz parte de uma linda promessa e não adianta mais fugir. Deus, Ele está nos prensando, nos esmagando por dentro. Para quê, pastor? Até que não sobre mais nada de você aí. Amém, gente? Até que não reste mais nada. Nesse lugar, não existe o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Nesse lugar só existe uma única coisa. Que seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Eu quero terminar essa minha mensagem dizendo para você ficar aliviado. Tudo que aconteceu na sua vida até agora cooperou para o seu. Não te matou, não te destruiu. Sim ou não? Não te matou, não te destruiu, e você não percebeu. Quando Jacó se levantou e disse assim: o Senhor está nesse lugar e eu não percebi. Você talvez não percebeu que aquele livramento foi Ele que deu. Talvez você não percebeu que nos piores momentos Ele sempre esteve lá. Talvez você não percebeu, Ele está com você hoje. Quer estar com você amanhã. Ele está cuidando o tempo todo de nós, irmãos. O cuidado de Deus é o tempo todo ao nosso favor. Talvez você não percebeu, porque Deus, Ele está te convidando a deixar de olhar para as coisas visíveis, começar a olhar para aquilo que é invisível, que são as coisas eternas. Isso é uma coisa, por isso que é difícil você acessar esses lugares, porque Deus trabalha às vezes longe do teu alcance visual. Você não está vendo, e Ele está atuando. Até o silêncio de Deus é um período de treinamento e é uma grande escola para nós. Hoje, se você veio aqui, está apertado, está doendo, está pressionado, a sua família não te compreende, você teve que sair de casa talvez cedo, teve diversos problemas em casa, tudo que você poderia pegar na caneta agora e começar a anotar, aconteceu isso. Na verdade, o que você pensa que foi um desastre na sua história, problemas que aconteceram, quedas, falhas, pecados que você cometeu, talvez você não percebeu. Eu posso afirmar com clareza, nós só estamos aqui respirando nesse culto agora, porque Ele tem cuidado de nós. Porque Ele não se esqueceu de nós. Amém, irmãos? Então cooperou porque não te matou, não te destruiu. Eu estou pregando para as pessoas aqui que eu sei o quanto você... Eu não vou falar isso aqui para mexer com o seu emocional não, viu, irmãos? Não é uma palavra motivacional agora para mexer com... Não. E também eu não quero mexer numa ferida para fazer você lembrar de algo, não. Mas vamos ser sinceros aqui. Eu creio que estou pregando para pessoas experimentadas. Pessoas que já entraram nesses lugares. Sabe que Deus está dizendo assim: agora você não é a águiazinha saindo do ninho, porque tudo muda quando o encontro acontece. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas você se lembra quando foi o seu primeiro encontro com Ele, quando Ele pegou você de jeito? Você se lembra? Quando Ele chegou na sua vida e disse assim: eu sou o Senhor teu Deus. Quando Ele chega, irmãos, você não tem o que falar. Grave o que eu vou te dizer: quando você começa a orar em casa, você vai orando, no início a carne fica ali, e parece que não tem sentido, parece que não está acontecendo nada, e você vai rompendo, aí você começa a chorar, e começa a chorar um pouco, e você vai, mas quando a presença dEle invade o teu ser, você fica em silêncio. Porque quando Deus chega, Ele traz paz. Ele acalma o teu interior, dizendo: eu cheguei, meu filho, eu estou aqui. Nessa cidade, o que vai
prevalecer. Grave o que eu vou dizer, não tem a ver com nenhuma placa de igreja. Tem a ver com Deus que decidiu fazer coisas espantosas. Não é um jargão pastoral, mas Ele vai fazer coisas espantosas. Eu falei de manhã, vou repetir para você, porque Deus está ministrando isso. Deixa eu dizer uma coisa. Davi não está aqui mais. Moisés não está. Elias não está. Eliseu não está. Paulo não está. Pedro não está. André não está. Eles cumpriram um propósito. Deus pegou o bastão do seu reino, entregou nas tuas mãos, dizendo assim: agora é contigo. A jornada agora é com você. O pacto é com você. A aliança é com você. Amém, irmãos? Ele não voltou para buscar a sua igreja, então a história continua e continua com você. Amém? Continua com você. É minha responsabilidade e é sua responsabilidade. Ele decidiu confiar o seu reino a nós. E nesta noite ainda, eu não sei se você precisa sair do seu ninho, ou se você está precisando ter um encontro com Deus agora. Mas eu acredito que algumas pessoas aqui, ainda nesse culto, ainda nesta noite, terão um encontro real e profundo com Deus, de algo que você ainda não experimentou, porque esse é o anseio de Deus. A vida de Moisés, depois de 80 anos, mudou quando Deus decidiu falar com ele. Paulo teve a vida transformada quando Deus decidiu falar. A voz de Deus está ecoando e vai ecoar nesses dias, de uma forma real, profunda, no teu interior, para alinhar a tua vida, alinhar o teu coração, alinhar a tua família, porque Ele vai fazer e vai fazer através de você. Eu quero cancelar uma mentira do inferno, uma mentira religiosa, que você pensa que você não é capaz, que você não pode, que isso é coisa para pastor, é coisa para músico, é coisa para obreiro. Eu somente vou na igreja, somente vou lá e somente vou lá. Não! Há um propósito de Deus para a sua vida. Você é o Jacó de Deus. Deus quer fazer através de você. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração só por um minuto. Antes da gente orar, eu liberar vocês nessa noite. Há uma presença muito doce do Espírito Santo aqui neste ambiente, nesta casa. Eu te falo que se Jacó tivesse nos nossos dias, pelo que ele fez, talvez ele já estaria de banco, punido, reprovado por muita gente. Talvez ele não serviria para a sociedade, para uma família. Assim é com você. Talvez para muitos você não deveria ser, ou fazer, ou ter. Não merecia nada. Mas Deus decidiu fazer através da sua vida e ponto final. Você é o Jacó dele. Hoje é uma noite para você entender o que você lê na sua Bíblia em casa, nos seus livros, o que você ouve na igreja, nas mensagens e ministrações. Haverá um momento, se já não chegou, onde que ele vai ultrapassar as folhas da Bíblia, que ele vai atravessar e ultrapassar a voz do pregador. E para você vai ser muito real, vai ser vivo e vai ser real, porque ele vai se manifestar a você. Você quer isso? Feche teus olhos e só agradeça e diga para Deus assim: Senhor, eu quero isso. Me ajude a ver, me ajude a ouvir, me ajude a construir um altar diante do Senhor, para que a minha mente seja consagrada ao Senhor. Me ajude, meu Pai, a honrar a aliança que eu tenho contigo. Me ajude a ir até o final. Me abençoe nessa jornada. Me guarde nesse processo. Eu não sei se você tem recursos o suficiente, talentos o suficiente, mas você tem um Deus ainda que está dizendo: eu vou contigo. Eu vou contigo. Vamos adorar o Senhor por um instante, pelo amor de Deus, adore. Tua